trago muito terminologia das outras metodologias. Por quê? Porque não existe uma forma certa. Existe um caminho que te leva a um nível maior de consciência, tá? Então, o livro Jornada ao Capitalismo Consciente começa exatamente com isso, discutindo todas as outras opções, discutindo o caminho do capitalismo, né? Porque tem muita gente que, assim, mas capitalismo não existia, era mercantilismo. Quando Marx escreveu um livro dele, falou, não, isso é capitalismo, o meu é socialismo. Daqui a pouco alguém vai lançar, não, a gente vai criar o ambientalismo. Né? O que é o ambientalismo? O que a gente troca? Né? No fundo, são maneiras de trocar diferentes, e o que a gente tem que olhar, o capitalismo é excelente e péssimo, assim como o socialismo é excelente e péssimo, no atual nível de consciência. Naquela época, os dois eram excelentes. Hoje, a gente percebe que o capitalismo é muito bom para produzir riqueza, falha na distribuição. Uma abordagem muito simples, muito simplista, tá? O socialismo é excelente para distribuir riqueza, mas falhou na produção, porque os mecanismos de estimular a produção não estão presentes. Agora, a verdade é que cada um tem um pedaço de um quebra-cabeça e a gente precisa juntar as duas peças para criar o próximo sistema. O próximo sistema ele tem que produzir bem e distribuir bem. A gente não precisa de mais milionário, a gente precisa de mais gente vivendo bem. Né? Então, esse é o nosso desafio, a gente reconhecer que os dois sistemas são bons e são ruins ao mesmo tempo quando isolados. E quando conectados, e a gente pode até falar, né, a China continua crescendo porque ela é capitalista e socialista ao mesmo tempo. Tá certo? E a gente pode olhar, por exemplo, o cooperativismo é uma expressão excelente do capitalismo e socialismo simultaneamente. Né? Então, a gente percebe essas coisas. Então, esse livro Jornada é a gente discutir várias maneiras de operar. Né? E aí a gente começa a explorar os 4 fundamentos. O que são? Propósito evolutivo, que é a terminologia do Frederic Laloux. Interdependência, porque é mais do que orientação para stakeholder, é você reconhecer que a gente é interdependente. Né? Cultura responsável. Eu não gosto de cultura consciente porque toda cultura é consciente. Né? A Ambev tem uma cultura... É, isso, a Ambev tem uma cultura consciente, ninguém discorda disso, todo mundo sabe exatamente como tem que se comportar. Né? E, então, a gente tem que pensar uma cultura responsável. E a liderança, para mim, é servidora. Né? Porque eu sou consciente o tempo todo, dentro da minha capacidade, dentro do meu conhecimento, dentro do meu universo. Então, a única maneira de expandir a minha consciência é aprender mais. Então, o líder tem que ser um cara que está continuamente aprendendo. E se o foco é em servir a causa, você constantemente vai buscar novas maneiras de servir a mesma causa de uma maneira mais impactante. Então, isso faz com que você continue aprendendo o tempo todo como líder. Né? Mas aí eu queria te trazer um dado, assim, real, né. Eu estava Aham. com um trabalho de 3 anos numa empresa, trabalhando com as lideranças e tudo mais, e aí eu conversando com o presidente da empresa, eu falei assim: "Por que a gente não vai trabalhar o propósito da tua organização, falar sobre cultura organizacional? Já estruturamos toda a equipe de liderança, deixamos de ter um olhar só para resultados, mas também para pessoas também aqui dentro da empresa. Vamos trabalhar a cultura dessa empresa?" E o que ele me explicou, né, ele falou brincando, porque a gente pegou uma intimidade, ele falou assim: "A gente acende um beck, senta e fuma juntos". Eu falei: "Como que é?" "Cris, isso que você está me falando é o mundo dos sonhos, você está falando de sonho, você não está falando nada de concreto", porque a empresa dele é focada total em resultado, não tem nada de errado nisso, ele é um Aham. estrategista maravilhoso, né, uma pessoa incrível. Só que daí eu virei para ele e falei assim: "E se eu te falar de comportamentos que mudam resultados, melhora para você?" "Ah, agora você está falando a minha língua", né. É. Então, assim, como que você percebe isso? A gente está falando de consciência para pessoas que ainda estão falando só de resultados, né. Aham. Eu sei que está agora falando de ambidestria e de tudo mais, holacracia em alguns lugares, mas, como que é isso para você? Porque, assim, a impressão que eu tenho é que é um trabalho de formiguinha, cada dia você coloca um ponto, né. É isso Uhum. mesmo?
Então, é isso mesmo. Grande parte dos líderes, eles só param, né, quando acontece algum fato impactante na vida deles, para repensar por que eu estou fazendo isso mesmo, né? Acho que uma pergunta, às vezes, que é importante, assim, é perguntar para o líder quanto é o suficiente? Quanto é, mas quanto do quê? Quanto do que você quiser? Porque o limite é o infinito, né? A gente viu agora recentemente, com 89 anos, o dono do Duty Free, dessas lojas de aeroporto sem impostos, ele acumulou 8,9, acho que 9, acumulou 9 bilhões de dólares e falou: "Nossa, eu estou com 89 anos, eu acho que eu não preciso de todo esse dinheiro, aí eu vou devolver". Então, durante 20, 30, 40, 50 anos de carreira dele, o que ele fez? Ele acumulou privando o ecossistema de evoluir junto com ele. Então, o que aconteceu? Isso é progresso. Ele foi lá na frente sozinho, agora, não vou levar esse dinheiro, agora vou devolver. Agora não adianta, você durante 50 anos, você extraiu do sistema. Então, a gente precisa começar a pensar nessa ideia. Quanto é o suficiente? Quanto você precisa? Não, eu quero ter um avião, eu quero ter uma ilha, então tá bom, faça o seu limite, né? Porque essa coisa, essa viagem do poder muito difícil, porque isso aí some. A pergunta é, o que você vai deixar? Né? Você vai deixar os 8 bilhões, os 9 bilhões? Vai sumir. Que emoção que você está deixando? Que sentimento que você está deixando? Quando você não estiver aí, as pessoas vão falar: puxa, o fundador, puxa, nossa, oi, assim, a questão é: você vai ser lembrado, você vai fazer falta, ou você simplesmente vai passar desapercebido como bilhões de pessoas nesse planeta? Você tem a chance, como empreendedor, empresário, fazer a diferença na vida de muita gente. Aí eu gosto de trazer a história do Bob Chapman, que ele teve 3 momentos fortes de epifânia, mas ele descobriu que a forma de medir o resultado dele é a forma que ele toca a vida das pessoas. E ele Uau! descobriu que se as pessoas estão mais realizadas, elas voltam para casa mais felizes, têm famílias mais felizes, e famílias mais felizes criam comunidades mais fortes, né? Quando uma pessoa volta para casa e está frustrada, o trabalho não é bom, acontece coisa ruim, isso tem consequências, né? Tem um efeito dominó no resto dos relacionamentos, do resto das interações que essa pessoa tem. Então, a pergunta é sempre, quanto é o suficiente? Né? Essas pessoas vão sentir falta sua quando você não estiver mais aqui? Vão lembrar de você quando você não existe? Da mesma forma que a empresa, se a sua empresa fechar amanhã, vai fazer falta? Sim. Você tem alguma coisa... Então, e aí a gente tem que sair dessa ideia de commodity, de transacional, né? Eu te dou 1 hora de trabalho e você me paga uma quantidade em dinheiro pré-estabelecida, ou, que nem eu faço, quando eu dou um curso para um mundo corporativo, para cada pagante, a gente inclui um estudante universitário. Porque que adianta o universitário? O cara termina a faculdade, ele continua com aquela mentalidade que o único propósito da empresa é gerar lucro. Então, você tem que ensinar ele que isso é uma filosofia muito melhor de operar, gera muito mais resultado financeiro, né? que é outro detalhe, mas se você quiser para gerar o resultado financeiro, não vai funcionar, né? Então, qual é a contrapartida? Como é que a sua transação gera ganha, ganha, ganha? Tem que ter 3 ganhas. Senão é jogo finito. É eu jogando contra você, eu acabei minha hora, eu recebi o dinheiro, trabalhei o mínimo possível para ganhar o máximo, fazer aquele dinheiro que eu recebo o máximo rendimento possível, né? Então, isso é um ganha-perde, é jogo finito. Eu estou ganhando, alguém está perdendo. Agora, quando você envolve 3, 4 pessoas na transação, se você deixar, você rompe uma cadeia e muita gente perde. Então, a responsabilidade com aquele relacionamento muda completamente. Então, o exemplo, você pega, para cada pagante dos meus cursos, a gente traz uma pessoa, um estudante de graça. É a oportunidade do estudante ter acesso a um conteúdo diferenciado que não está sendo ensinado na escola. Né? Não é parte do currículo. Você aprende capitalismo, marxismo, aquelas coisas tradicionais, mas Milton Friedman, o objetivo da empresa é gerar lucro a qualquer custo, né? Então,
é difícil isso. Então, como é que você cria? Quando a gente saía fisicamente para dar uma palestra, a palestra sempre tinha 3 condições. O cliente tinha que passar 2 horas comigo, com toda a diretoria, para a gente entender o que é capitalismo consciente junto. Depois, o cliente tinha que arrumar uma entrevista numa rádio local, para essa mensagem circular na região, para as pessoas saberem que aquela empresa estava discutindo aquele tema dentro dela, dentro com seus colaboradores e com seus fornecedores. Terceiro ponto era organizar uma palestra dentro de uma universidade local, para que esse assunto pudesse ser levado pela empresa, com o nome da empresa, para esses estudantes. O que acontecia? Vários estudantes gostavam do tema e olhavam a empresa como um potencial lugar de trabalhar. Eu não preciso ir para a capital, esse é o meu lugar, eu gosto do jeito que esses caras estão pensando. Então, gerava um pipeline de talentos. Então, assim, com uma transação, eu fazia um impacto sistêmico. Por isso que eu falo, a gente precisa primeiro ter inteligência sistêmica para começar a chegar numa inteligência espiritual. Começar a olhar o nosso entorno tem que operar como sistema, como a natureza. Está tudo conectado. E quanto mais eu percebo e fortaleço as conexões, mais forte é o sistema todo. A corrente vai arrebentar no elo mais fraco. Uhum. E se você tem um elozinho aqui, sua corrente primeiro é muito pequena, né? Se ela é mais longa, e ela vai ter mais força, ela vai ter mais gente comprometida, ela tem muito mais prazer no resultado emocional. Você falou de propósito, né? Então, do propósito ao lucro, na jornada ao capitalismo consciente. Isso. Você acredita que é possível conectar propósitos individuais a um único? Isso é possível? Porque, assim, eu quero te ouvir, né? Porque a gente se conhece, eu tenho um propósito, meu propósito é levar consciência às pessoas, mas primeiro construo o meu próprio propósito, né? Minha consciência, porque se eu não for uma pessoa inconsciente, quero levar a consciência para os demais, fica meio bizarro, né? Mas percebo que você segue uma linha similar, né? O Ronald está aqui, conheço ele, eu acho que também segue algo similar. Eu acho que os nossos propósitos aqui, eles se esbarram, mas tem suas peculiaridades, né? Algo que é um pouco diferente. E se a gente fosse montar uma empresa, como que seria isso? Será que esse propósito que é da empresa conecta esses outros propósitos? Como que você percebe isso? Ó, eu sempre acredito o seguinte, quando uma organização nasce, o que acontece? O propósito da organização nasce da intenção do fundador, a intenção de fazer alguma coisa melhor, né? Ninguém nasce com a intenção de fazer algo maior, né? Falar, eu vou fazer maior do mundo, não sei o quê, vou fazer maior. Não, vou ficar muito rico, não. Todo mundo que empreende, sempre empreende com aquela ideia, fala, eu consigo fazer esse produto melhor, eu consigo fazer esse serviço melhor, eu consigo fazer o meu mundo melhor, o meu mundo, minha vida, minha família, minha comunidade, até aqueles mais altruístas que falam, eu consigo fazer o mundo melhor. O cara que criou o Waze, eu falei, vou fazer o mundo melhor, né? A partir do Waze, né? A partir da minha ferramenta. Então, o que é mais difícil é você traduzir essa intenção em palavras. Por quê? Se eu tenho essa intenção, quando a gente é um grupo pequeno, essa intenção é mais ou menos percebida. Mas quando a organização começa a crescer, se esse propósito não está formalizado, as pessoas que estão mais próximas do líder, do fundador, mais ou menos entendem. As que não estão, não entendem, não sabem. Estão trabalhando hora contra salário, né? Hora dedicada contra salário recebido. Então, quando esse propósito está formalizado, escrito, e quando as pessoas percebem que a cada decisão tomada, a empresa olha o propósito, né? Falar, estou olhando, porque a grande dificuldade, um monte de gente tem propósito escrito, mas aí falha na demonstração disso no dia a dia. Né? Como é que você evidencia as suas tomadas de decisão, as suas decisões de investimento, né? A maneira de operar com base no propósito? Isso avança ou atrasa o propósito? Eu sempre uso uma analogia. A Amazon tem um foco no cliente extraordinário. E para isso, você cria simbologia para criar essa atenção contínua nessa questão.
eles colocam uma cadeira vazia sempre, sempre uma cadeira vazia em toda a sala de reunião. Porque cada decisão, cada ideia, cada coisa que eles estão discutindo, eles olham para a cadeira vazia para perguntar como isso afeta o meu cliente. Então, quando você fala de propósito, de cultura, de todas essas coisas, você tem que ter os símbolos presentes para te remeter sempre a essa questão. Eu estou fazendo, está alinhado com o meu propósito? Estou atuando com base nos meus valores? Porque eu posso estar alinhado com o meu propósito a qualquer custo. Não serve. Por isso que ele define valores para criar cultura, para a gente criar uma gama de comportamentos aceitáveis para levar a gente naquele caminho do propósito evolutivo, do propósito maior. Eu tenho uma formação com o Richard Barrett, né, de Muito bom. cultura. Eu gosto muito. E ele traz o seguinte, ele fala que tudo começa com as crenças, valores individuais, depois isso Uhum, vai, para comportamentos, e esses comportamentos no coletivo viram uma cultura organizacional, né. aham, E quando eu percebo isso, quando eu olho para as organizações, eu acho que a gente tem um ponto cego muito grande do autoconhecimento dos líderes, principalmente. Eles não conseguem enxergar, parece assim, virou, tem algumas empresas, virou diretor, ele já vira um oráculo, né? Uma pessoa que é. está acima de qualquer coisa porque ele é diretor, né? E, como que você percebe que a gente pode encurtar esse caminho, né? Todo programa de desenvolvimento de liderança, eu sempre sugiro que a gente comece pelo autoconhecimento, para a gente falar de crenças, né? De valores Uhum, pessoais e tudo mais, para depois sim a gente falar do contexto, do que está acontecendo, da cultura em si. uhum. O que que você tem Olha, a eu gosto de seguir o modelo que um colega meu, fundador também do capitalismo consciente aqui no Brasil, publicou num livro, Liderança e Consciência, que é um modelo de concêntrico, de 3 círculos. Conhecimento, primeiro começa no mais externo, conhecimento do ecossistema, que é interdependência, reconhecer que todo o sistema opera junto. O segundo círculo, o de dentro, do meio, é o conhecimento da sua equipe. Para entender o conhecimento da equipe, fala qual é o propósito comum, quais são os valores que norteiam os comportamentos desse grupo e qual é a cultura que a gente está criando. E a partir daí você fala, agora eu tenho que me conhecer, porque é o walk the talk, né? Eu tenho que fazer o que eu falo. Nessa hora, daí você entra com propósito pessoal, valor. Eu começo sempre também com a ideia do Barrett, os valores pessoais. O que é importante para você? Porque a partir do momento que você começa a reconhecer de maneira consciente o que é importante na sua vida, o que acontece? Você começa a viver aqueles valores de mais consciência e você começa a perceber momentos de frustração quando você está longe deles, quando você está desviando deles, né? E esse é o passo, junto com presença, né? Você está mais presente, porque hoje tudo te atrapalha o tempo todo, né? Eu pergunto para as pessoas assim, quantos aplicativos tem no seu celular que dão notificação, te mandam notificação? E aí, quantos desses que mandam notificação para você são realmente importantes na sua vida? Nenhum. Só o WhatsApp é importante quando minha filha e minha esposa estão fora de casa e a gente não está junto. É o único que vale a pena. O resto, na verdade, se acontecer alguma coisa, a gente liga, né? Porque não tem nada urgente que alguém vai te mandar. Ah, eu vou te mandar um e-mail porque aconteceu uma coisa muito urgente com alguém da sua família. Ou vou deixar um recado de voz no WhatsApp. Não existe isso. Então a gente está colocando coisas urgentes num lugar que não tem só para se ocupar, né? Então, presença. Começa a estar presente no que você está fazendo, não ausente, né? E, e aí, a partir disso, você começa a chegar no propósito, começa uma discussão do porquê a pessoa faz. Se você começar, muita gente olha a propósito, não está preparada para essa conversa, né? Eu cheguei numa empresa outro dia, quer dizer, algum tempo atrás, e perguntei assim, era um time de líderes, né, dessa empresa. E eu falei assim, qual que é o propósito de vocês? Sabe aquela cara de azulejo, assim, que todo mundo ficou parado assim? Fala mais, o que Aham, que é propósito, né? E é, aí eu comecei a perguntar, mas as pessoas falavam, meu propósito é vir trabalhar e fazer minha equipe trazer resultado.
Esse é o meu propósito. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? E quando Uhum. você fala de consciência, o quão distante a gente está. Ó, o Ronald caiu. O quão Uhum. distante a gente está dessa consciência dentro das empresas? Olha, eu acho que tem todo tipo de consciência, né? Tem as mais conscientes, as menos conscientes, tudo depende da consciência do líder, porque não adianta o líder falar alguma coisa e agir de uma maneira diferente. As pessoas não estão escutando, elas estão observando, elas estão sentindo, né? Quando você fala de comunicação, a comunicação não é só verbal, o e-mail, é o comportamento. Se o líder fala, põe lá os valores, ó, são nossos valores e volta para o dia a dia, fala, ah, tudo bem, todo mundo vai fazer igual. Ó, entra alguém, ó, esses aqui são nossos valores e volta a trabalhar. Agora, vamos botar a mão na massa porque a gente tem que gerar resultado, né? Se o líder só olha faturamento e custo, os funcionários vão fazer também, falar, eu vou só olhar o bônus, só olhar a receita, só olhar e olhar meu custo. O que é meu custo? O esforço que eu ponho para realizar o trabalho. Vou trabalhar o mínimo possível para gerar o máximo de resultado, que é a abordagem do cliente, do líder, né? Então, tem um experimento, né, que você põe pulgas dentro de um pote com tampa. Adoro isso. Depois de 2 horas pulando ali, você tira a tampa, eles continuam pulando ali. O que é isso? O limite da sua organização é o limite do seu líder. Se o líder não aprende mais nada, ele não expande. Se ele não expande, ele não permite a organização crescer. Então, a gente pode estar falando aqui de uma cultura de accountability. Como que eu estabeleço uma cultura de accountability? Porque, assim, sobre a minha simples visão, né, queria te ouvir sobre isso, eu falo que vou fazer alguma coisa, eu faço e dou provas disso. Mas Hum, aí tem tudo envolvido nessa cultura, né, de accountability. uhum, É liberdade, eu usar bem a minha liberdade, é transparência, aham, trazer os resultados diante do meu olhar, sendo autêntico, podendo ser autêntico com as coisas, conforme eu lido com as situações. Como que você conecta isso ao que você traz da jornada ao capitalismo consciente? Como que você percebe? Tem ligação isso ou não? tem, porque isso é o desenvolvimento, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, tem muita gente que compra cursos de liderança, imersão de 2 dias. Aí o cara sai o líder, né? Não funciona. Líder é que nem falar, ó, acabei de fazer inscrição ali na companhia atlética, lá como é que chama? Onde você faz ginástica, lá no Smart Fit, já melhor, já estou sentindo melhor. O fato de você fazer inscrição não muda. O que muda é você criar um comportamento novo, repetir aquela atividade para o corpo melhorar. Falar, hoje tive uma alimentação super saudável, já estou sentindo melhor. Não, é o hábito que faz você mudar. Então, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de comportamento, você tem que trazer novas ferramentas e as pessoas têm que praticar até virar um hábito, né? Da mesma forma, você fala de cultura, são os valores, isso aqui é o que significa o valor, isso daqui são comportamentos, né, que representam esse valor, porque a coisa mais difícil é a pessoa falar, tudo bem, valor, eu fui visitar as Apos, tem um valor deles que é uau. Falei, o que é uau, né? Uau é você tentar superar a expectativa do cliente. Falei, legal, tá, fiquei ali, né? E aí fizemos o tour nas Apos, depois eu saí para comprar, tinha um supermercadinho lá, fui comprar um suco, né, na saída. A pessoa na minha frente era uma pessoa das Apos, que me viu dentro do tour e me reconheceu. Eu nem sabia, não tinha prestado atenção, você vê tanta gente que você não consegue marcar. Mas quando você é o turista, as pessoas, elas reconhecem quem é o Uau, turista, né? Elas sabem, essa é uma cara nova. E aí eu com aquele suco lá de 50 centavos, quando eu fui pagar no caixa, a pessoa falou, não, a moça já pagou, a moça das Apos já pagou. olha, Qual foi a minha reação? Uau! Eu não esperava isso, mas era 50 centavos. Eu falei, uau! Eu falei, nossa, nesse momento, o que aconteceu? Ela viveu o valor da empresa com alguém que ela nem sabe se é cliente, mas a intenção dela é que esse comportamento não seja só um comportamento interno, mas um comportamento externo, que permeie todos os stakeholders, permeie, gere essa interdependência, né? Você reconheça, porque seu produto não é para ser um produto ou um serviço, é para ser um movimento. E a força da sua organização depende do quanto as pessoas vivem o que você prega.
Senão, as pessoas têm duas vidas. Ah, eu vou lá, trabalho, vou embora, fecho o barraco, desligo. Nunca mais eu penso naquilo. Eu só penso naquilo quando alguém está em cima de mim mandando eu pensar, né? Por isso que existe o chefe. O chefe é para você ficar forçando você a fazer o que você tem que fazer. Então, essa é a diferença que a gente tem que começar a perceber. O líder não comanda e controla mais. Se você quiser comandar e controlar, você está no século passado. Hoje, o líder tem que inspirar para atrair o talento e educar, desenvolver para o talento ficar. Porque ninguém mais quer entrar num lugar e falar, fazer a mesma coisa o resto da vida. Falar, estou fora. O cara não dura um mês. E quando entra e percebe uma cultura predatória, né? Ou seja, só olhando para o acionista, ele fala assim: ah, será que eu quero ficar aqui? Não quero mais, eu não quero isso para minha vida, né? Eu quero, ainda mais quando a gente fala da geração Y, que quer botar a mão na massa, quer dar opinião, quer participar, é muito diferente. E esse engajamento perpassa esse caminho, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Eu vi há algum tempo atrás, que logo que surgiu a pandemia, que vocês do Instituto Capitalismo Consciente, em conjunto com as empresas humanizadas e a USP, fizeram uma pesquisa e chegaram a algumas conclusões, né? Eu me lembro pouco sobre os resultados, mas o que me chamou mais atenção é assim, que depois da pandemia, as empresas, mesmo as mais humanizadas, estavam investindo, pensando em primeiro lugar na parte financeira. Eu não sei se era a parte financeira em primeiro e a saúde em segundo ou ao contrário, né? E que existia esse ponto cego, ou seja, antes as empresas mais humanizadas estavam indo nessa direção de desenvolver a consciência, se assim a gente pode chamar, das lideranças, e depois da pandemia teve uma queda brusca em investimento nesse tema, né? De ter maior consciência da liderança, de ser uma liderança mais humanizada. E como que você percebe que está hoje, né? A gente está saindo, entre aspas, temos algumas idas e vindas aí para a pandemia. Como que você coloca o capitalismo consciente no meio de tudo isso aí, com esses pontos cegos que as empresas estão tendo diante dessa crise mundial? Então, no livro o Guia Prático e no livro da Jornada ao Capitalismo Consciente, a gente traz aquela estatística das empresas que praticam esses fundamentos no mundo, né? E o que a gente percebe? Depois da crise, o desempenho delas começa a realmente ser mais forte do que a média de mercado. Tem um destaque, né? Destoa, né? Até 7 vezes maior que a média de mercado. Muita gente fala, mas você só tem uma crise. Em 20 anos, você só pegou uma crise e aí você fala que funciona. Aí eu falo, não, agora a gente tem uma segunda crise, né? Vamos pegar um setor bastante abalado pela pandemia, companhias aéreas. Todo mundo está de acordo que estão muito problema. Todas já admitiram. Tem uma companhia aérea que ainda não demitiu. Essa companhia aérea, ela tem a taxa de ocupação 3 vezes maior do que a média de mercado. Então, quando você fala isso, essa é uma empresa que trabalha sobre os fundamentos do capitalismo consciente. Vive propósito, cultura, integração, interdependência, a liderança serve ao propósito evolutivo, né? Tudo isso acontecendo e eles estão se destacando. Aí você fala, se uma empresa, uma companhia aérea, num setor extremamente abalado pela pandemia, está com desempenho 3 vezes acima da média, é porque o que ela está praticando tem uma força muito maior do que as outras, né? Que demitiram, que estressaram o sistema. Então, o que acontece? Essas empresas que praticam os fundamentos do capitalismo consciente, elas não praticam por um ano. Elas têm praticado isso por 20, 30. A Southwest Airlines, durante mais de 30 anos da história dela, ela nunca teve um ano de prejuízo. Durante 30 anos de história, ela nunca teve um ano de prejuízo. Talvez esse ano tenha prejuízo, não sei. Ainda não fechou. Mas essa é a mensagem. Então, você não pratica isso 1 ano ou 2 anos. Você pratica isso por toda a história, né? Você pega empresas brasileiras, Meu Móvel de Madeira, a Mercur, uma empresa centenária. Espetacular. Então, o Jorge, ele voltou e falou, cara, do jeito que a gente está operando não está bom, eu não estou me sentindo bem. Eles abriram mão de faturamento
E hoje, o resultado financeiro é maior do que antes, com mais faturamento. Então, você fala, pô, você sofria para ganhar dinheiro, hoje você é feliz ganhando dinheiro, mais dinheiro? Como é que é isso? Como é que hoje você está mais feliz de ganhar mais dinheiro e antes você estava sofrendo? Por quê? O que você fez? Você voltou à origem, você foi lá identificar nos seus fundadores, no seu avô, por que eles começaram? Não era para ser maior, era para ser melhor. E aí ele largou a mão de ser maior para voltar a ser melhor. Melhor é a expressão do propósito. Melhor não é você que fala se eu sou melhor, é o outro que diz. Maior, eu defino a minha régua e falo, neste critério eu sou o maior do mundo. Entendeu? Então eu estabeleço a régua, eu estabeleço a medida e eu falo que agora eu sou o maior do mundo nisso. Diferente, eu não consigo ser o melhor do mundo, porque para ser o melhor do mundo, os outros, todo mundo tem que aceitar, tem que acreditar e tem que falar, você é muito melhor. É diferença de perspectiva, né? Então, se você serve, você consegue tentar ser melhor. Se você serve ao ego, você pode só ao máximo ser maior, né? Quanto tempo mais você acredita que nós teremos de continuar nessa jornada, né? Porque eu acredito, eu tenho amigas que falam assim, pô, desiste das empresas, vai trabalhar com individual, com indivíduo, por que você está nas empresas? Eu falo, porque dentro de empresa tem gente, né? Uhum. E é lá que eu quero estar com essas pessoas, não quero ficar lá 100% do meu dia, eu sou consultora, eu escolhi isso há 20 anos, né? Porque É, lá dentro tem gente. E eu lembro muito da Fábrica de Monstros, sabe? Você assistiu aquele... isso aí. Uhum. Então, tá cheio de propósito aquele filme, né? É É, muito legal. E é nisso que eu acredito, efetivamente. Assim como eu, tem você, tem muitas pessoas aqui que eu posso pontuar, que são maravilhosas, que estão nessa busca, né? Quanto tempo mais você acha que a gente consegue tocar o coração da liderança? Porque, na minha opinião, a liderança é a grande mola que impulsiona essa isso. transição, essa mudança de mentalidade, né? De mindset. Uhum. Quanto É. tempo mais? E- Então, se você fosse um guru aqui e alguém que lesse a sorte, o que você falaria? Olha, a gente sempre vai ter os mais atrasados e os mais adiantados e a turma do meio, porque a consciência não tem linha de chegadas. Quanto tempo demora para todo mundo passar para o lado de cá? Não tem lado de cá. Então, cada vez que você avança, você percebe que as coisas que você fazia antes, talvez elas não estavam tão boas. Você pode fazer melhor, né? Então, esse é o grande desafio. Que práticas novas a gente pode compartilhar para a gente ajudar a melhorar as outras? Porque o que a gente está percebendo? Na crise, algumas empresas passam, outras se arrastam. Em alguma crise, se você não começar a mudar, você vai ficar, né? Eu lembro de ter conversado com uma pessoa na crise de 2008, aqui no Brasil foi um pouquinho mais tarde, ela falou, pô, mas eu perdi 80% do meu faturamento, o que eu podia fazer com meus funcionários? Tinha que mandar embora. Eu falei, realmente, neste momento, você não pode fazer nada. O que você pode fazer neste momento é você plantar uma... Esse é o melhor momento para plantar uma árvore, foi 20 anos atrás. E hoje, na crise, né? Por quê? Porque o que você plantar hoje vai ajudar você a passar na próxima crise. A pergunta é, você está plantando o que hoje para te ajudar a passar na próxima crise? Está plantando mais do mesmo? Você vai colher mais do mesmo. Então, quando você para e faz a pessoa pensar, falar, nossa, você perdeu 80% do seu negócio? Mas como é que era o seu negócio? Estava baseado no que o seu negócio? Qual era a intenção? Por que você fazia o que você estava fazendo? Né? E aí, com essas perguntas, você começa a perceber que realmente, né? Eu estava vendo outro dia, tem um cara oferecendo um curso universitário numa área, falar, você faz o curso de graça e você paga com o seu salário de formado. Esse cara é corajoso, hein? O que Espetacular. acontece? Então, mas o que acontece? Quando você oferece alguma coisa dessas, você está oferecendo trabalho do futuro. Você não está criando mais um advogado, mais um administrador, mais um engenheiro. Você está criando uma profissão que, com certeza, daqui a 4 anos, tem lugar, tem espaço, tem demanda. Não é simplesmente vender qualquer coisa. A hora que você vende qualquer coisa, vende mais certificado de graduação, a hora que entra a crise, vou parar essa porcaria, você está louco, eu não vou fazer isso. Era só para dizer que eu tinha um diploma de nível superior. Então, olha a diferença. Quando você se propõe a falar, você vem fazer, só vou, mas tem vestibular, né?
Não entra qualquer um. Você quer fazer também, você paga. Mas aqui os melhores vocês só vão pagar depois que se formar. Então aí você começa a mudar a mentalidade, você começa a vender alguma coisa que vai ter valor, que você acredita tanto que você fala, você faz de graça, o seu compromisso é me pagar com 20% do seu salário quando você se formar. Espetacular, maravilhoso. Entendeu? E Porque deixa aí eu é o compromisso com a pessoa, né? É o compromisso com o seu futuro. Eu estou te vendendo uma carreira, não estou te vendendo um certificado de terceiro grau. Sem falar que assim, que você, imputado nisso, está assim, olha, eu acredito em você, né? É isso. Tá impulsionando o propósito individual, falar, eu acredito em você, vai lá que você É, vai conseguir. E eu confio nisso. Vai que eu é. estou confiando, né? E isso é maravilhoso. Aham, é. Deixa eu te falar, tem muita gente falando do novo normal e tudo mais. Será que a nova liderança, ou depois de tudo isso, nós teremos uma segunda chance de mudar? Você acha que mudou alguma coisa para os líderes? Como que você percebe isso? Olha, tem gente que não vai mudar nada. A hora que acabar, ele vai voltar ao normal, continuar a fazer pressão, fazer a mesma coisa. E tem gente que vai começar a perceber que, olha, foi duro passar por essa, acho que a gente precisa fazer alguma coisa porque a próxima vem. Tem gente que entende que vem outra crise. E se a gente olha para trás, a crise de 2008 ou 2012 aqui no Brasil, né, foi difícil, eu vou te falar, se aquela foi difícil, essa aqui é pior. Né? E se você, a hora que a gente passar por essa, você fala, puxa, essa foi difícil, a próxima vai ser pior, porque isso não é crise. Se você passar pela mesma coisa, você já aprendeu. Crise é uma coisa difícil de passar, que você não sabe como passar e vai voltar. Então, como é que você se prepara como organização, como instituição? Porque a próxima crise vai vir. E a gente não sabe o que ela vai trazer. Né? Então, esse desafio de se preparar de uma forma diferente, eu sempre falo, as empresas não podem gerar só valor financeiro, elas têm que gerar valor social, emocional, cultural, de conhecimento, valores em múltiplas dimensões, que é o valor é um valor como energia potencial. Uma hora essa energia potencial, ela se transforma em energia financeira, como? O cliente, quando pode, ele compra mais de você. O fornecedor, quando tem ideia, traz primeiro para você. A comunidade, quando precisa defender alguém, defende você. Então, essa é a diferença. Agora, para pensar se a sua organização, alguém vai defender ela se precisar defender. Tem empresa que fala, eu não ponho minha mão no fogo por esses caras, está louco. Eu não, Deus me livre. Então a pergunta é assim, líder, alguém vai defender o seu negócio? Ou você está sozinho? Se você está sozinho, você está sozinho. E a crise vai te mostrar o impacto de estar sozinho, né? Eu achei muito interessante que, assim, na empresa que meu marido trabalha, né, ele trabalha na área comercial, gerente comercial, fui muito impactada. Os negócios estão começando de novo a voltar. Eles reduziram o salário e tal. E o presidente da empresa ligou para cada pessoa e falando, como que você está passando? O que está acontecendo? Quero saber de você, sua família, tua esposa está trabalhando, como que você está? E ele mostrou vulnerabilidade. Olha, também estou passando por isso, estou ansioso com isso também. Mostrando efetivamente que ele era um ser humano, ele estava mostrando a vulnerabilidade dele, né? Eu acho que ele foi tocado por essa situação e percebeu que a equipe ela vai ser movida quando olhar e perceber um pouco de humanidade na liderança maior, né, da empresa. Com certeza. Olha só, Thomas, que pena que o Ronald caiu. Eu vou abrir agora, né? Já faz quase uma hora que a gente está aqui num bate-papo, faz um pouco mais até. E eu gostaria de ver o João Vitor. João Vitor, deixa eu ver o seu rosto, deixa a gente te conhecer aqui. Você está ouvindo a gente? Tô sim. Só um minutinho que eu... Tudo bem? Tudo jóia? Tá falando, João? Oi? De onde você está falando? Onde você está? Eu sou de Patrocínio do Muriaé, interior de Minas. Olha Que só. legal. Muito Que bem-vinda honra. à conversa. Obrigado. Eu acabei chegando na metade, porque eu estava no serviço, aí cheguei mais ou menos umas 5h30, acabei não pegando o iniciozinho. Mas vai ficar gravado, você vai ter oportunidade de ver. Mas eu queria abrir para você fazer alguma pergunta ao Thomas, se você
tem alguma pergunta a ser feita? O que você perguntaria a ele a respeito desse assunto e por que te interessou estar aqui conosco? Então, no caso, por que me interessou, né? Eu estou conhecendo agora o capitalismo consciente. Eu trabalho em cooperativa financeira, até que funcionário do Cicobi. E o que me identificou mais é que parte da filosofia, né, não sei se pode chamar assim, acaba sendo compatível, né, do cooperativismo com o capitalismo consciente, né, a questão de, igual o sétimo princípio do cooperativismo, interesse pela comunidade. E isso acaba encaixando um pouco do que eu pude ver no capitalismo consciente. E eu estou aprendendo agora, na verdade, então ainda sou meio muito cru no capitalismo. Comecei agora a ler, adquiri alguns livros, inclusive adquiri o recente, eu até cheguei com isso, só que eu adquiri ele, eu estou dando no impresso, eu tenho dificuldade de ler digital. Você comprou impresso? Não, eu não consegui, eu estou doido para comprar impresso. Então, faz o seguinte, a gente está fazendo uma promoção, todo mundo que deixar depoimento sobre o livro, sobre o assunto lá no site da Amazon, no final do mês a gente vai sortear um impresso. A gente fez 3 impressos, a gente não está disponível ainda os impressos, mas a intenção é provocar, chamar atenção. Já deixei meu comentário lá já. Então tá bom. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler no digital ainda. Aí eu acabo, mas eu comprei, estou lendo ele digital. Na verdade, eu não sei se eu conseguiria estabelecer uma dúvida, porque, como eu disse, sou um pouco cru ainda no capitalismo, comecei agora a estudar, inclusive no site em si eu me associei como E1, né, como embaixador E1, para poder ter mais acesso a textos. Eu acho que pergunta eu não saberia ainda estabelecer, porque ainda não consegui absorver o suficiente para poder entender, formular uma pergunta, vamos assim dizer. Estou gostando demais, tem sido muito bom para mim. Acredito que vai ser muito bom também para a nova forma que a minha cooperativa vai estar trabalhando a partir do ano que vem. Né? A gente tem uma mudança. Inclusive, nós começamos a estabelecer o nosso propósito, né? O propósito da cooperativa. Há pouco tempo teve a votação para todos os colaboradores ajudarem a escolher o propósito da cooperativa. Felizmente, eu estava de férias, não pude participar. Só fiquei sabendo depois. E acredito que isso vai me ajudar bastante também, não só dentro da cooperativa, mas como uma visão de mundo como um todo. Eu gostei demais, não só pela questão profissional, mas como pessoal também. A forma de ver o capitalismo em si, eu tenho gostado bastante. E aí, por isso que eu tenho pesquisado todo quanto é evento que eu vejo sobre o capitalismo. Eu tenho entrado, tenho procurado participar por causa disso. Obrigada pelo seu depoimento. E eu tenho outra pergunta ainda para sair daqui, né? Vamos lá. Eu percebo que muitas vezes os RHs da empresa estão doidos para implantar uma gestão da cultura, de trazer todo o olhar do capitalismo consciente para dentro das organizações. No entanto, o primeiro homem ou as lideranças ainda não estão preparadas para isso. E sabe as pulguinhas que você falou? E, coincidentemente, eu adoro dar esse exemplo nos meus treinamentos, né? Eles estão tentando, faz muito tempo, levar isso para dentro da empresa, mas não estão conseguindo. Que dica você daria para essas pessoas que estão buscando abrir aí um espaço dentro das organizações e não estão conseguindo? Tem algumas até que se frustram e saem da empresa porque não acreditam que são capazes de mudar isso ou de levar para essas lideranças uma forma diferente de pensar a respeito de pessoas e sobre o negócio. Vou até primeiro fazer um comentário para o João Vitor, né? O que é legal do cooperativismo, que ela é uma expressão muito forte do que é o capitalismo consciente, porque a cooperativa se junta, as pessoas se juntam para servir alguma coisa que alguém não está servindo. Então, cooperativismo de crédito, os bancos não atendem, a gente se junta para servir a gente coletivamente, o resultado fica no local, fortalece a região. Então, todos os elementos do capitalismo consciente são muito presentes no cooperativismo. É uma expressão muito boa do que quando a gente fala de capitalismo consciente, né? Muito e aí,
E aí a outra coisa de como é que a gente faz, né, para sensibilizar, porque cria muita frustração do lado do RH. Eu acho que tem uma chamada, eu sempre falo, né, o resultado financeiro dessa prática é até 7 vezes maior do que a média de mercado, né? Então, eu paro para perguntar assim, falar aquela pergunta, quanto é o suficiente, essas coisas, mas o mais importante, né? O que aconteceria se o nosso resultado fosse 7 vezes maior hoje? Né? Para pensar, para falar, nossa, se a gente fosse 7 vezes maior hoje, a quantidade de oportunidade para todo mundo crescer, a quantidade a geografia, quanta coisa estaria acontecendo se a gente fosse 7 vezes maior, né? Por causa dessa aplicação. Falar, mas como é que a gente chega ali? Ué, fazendo melhor, não fazendo maior. Porque a grande diferença hoje, quando a gente olha o desempenho financeiro dessas empresas, elas estão praticando esses princípios. Elas têm um propósito claro. E se você olhar as empresas mais valiosas do mundo hoje, a Amazon, a Apple, a Google, elas não são empresas de um produto ou de um serviço, elas são um ecossistema. Tem um monte de coisa que orbita ao redor delas. Então, elas não te oferecem uma coisa, elas te oferecem uma solução, algo muito mais amplo. Então, tem gente que fala, puxa, eu queria vender que nem a Apple. Ué, copia as mesas, põe só um pouquinho de produto em cima, os espaços bem abertos, todo mundo com uma camiseta chamativa, com logo pequenininho, né? E o cara faz tudo lá num PDV na mão, atende, vê se tem produto, faz a nota fiscal, cobra, paga, busca o produto, entrega. Vai ser igual a Apple? Não vai, porque não é a loja. Mas quando você vê as pessoas, eles falam que entram 500 milhões de pessoas nas lojas e só 250 milhões compram coisas. Aí você fala, por que as pessoas entram na loja e não compram nada? Porque elas querem pertencer a alguma coisa maior. Né? Esse é o grande... Né? As pessoas querem pertencer ao que você representa. Grande parte não quer pertencer, elas não querem pertencer a isso, não. As pessoas vão defender você, né, a sua comunidade? Não, as pessoas não querem saber da sua empresa, não vão te defender, não. Né? Você vai fazer falta se você não estiver aí amanhã? Talvez não. Então, como é que você quer ser melhor se nenhum desses quesitos fazem parte do seu radar? As pessoas não vão me defender, as pessoas não fazem questão de mim, elas, sabe, eu sou mais uma opção, né? E a hora que você vira mais uma opção, você é commodity, só vai brigar por preço. Né? E é legal essa coisa que o João Vitor trouxe da cooperativa, começar a olhar o propósito. Por quê? Você escrever, a gente representa isso para o associado entender, para a pessoa jurídica, para o empresário entender, para o líder entender, para o estudante entender. Porque, às vezes, a cooperativa de crédito fala, é outro banco? Não, a gente está aqui, essa é a nossa intenção. Porque o que a cooperativa de crédito oferece é igual ao banco. E aí, se você fala, conta corrente, quem faz mais barato? Aqui quem faz o DOC mais barato? Aí você tem as empresas de internet, né? Banco Original, essas coisas, que não dá lucro nenhum, só dá prejuízo, alguém está perdendo muito dinheiro, enquanto a cooperativa, todo o lucro da cooperativa redistribui, é de todo mundo. Então, todo mundo cresce com a força da gente crescer junto. Isso é espetacular. Bom, eu quero te agradecer imensamente de você estar aqui. Isso, para mim, foi muito satisfatório, muito mais do que isso. Foi uma alegria te receber aqui, né? Quero te agradecer por estar aqui conosco. Obrigado. E espero que a gente possa ter mais oportunidades aí pela frente de bate-papos, de conhecimento, porque já deu para perceber que você é um oráculo, né? É uma pessoa com muito conhecimento aí e que gosta de compartilhar o seu conhecimento. Então, eu vou aproveitar o Ronald, porque eu tenho certeza que ele tem alguma pergunta, porque caiu a internet dele. E antes mesmo de eu dizer tchau, eu vou perguntar se ele quer te fazer uma pergunta. Ronald, eu estava te esperando aqui para fechar essa entrevista. Olha, agora as pessoas estão chegando. Se você Será que elas pensaram que era mais tarde? Pode ser, mas eu divulguei que era 5, né? Ronald, eu gostaria de te convidar, por favor, a abrir seu microfone, sua câmera e abrir para perguntas também. A gente já está fechando aqui.
Ah, você está na rua. Estou na rua, por isso. Entendi. Então, eu já estava fechando aqui esse bate-papo maravilhoso com o Thomas. É Thomas ou Tomás? Thomas. Thomas. E eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta, se você queria fazer alguma pergunta para o Thomas. Olha, esse finalzinho eu estava fora. Entrou uma ligação e eu precisei atender. Então, eu fico meio sem graça de fazer alguma pergunta. Mas eu vou... Deixa eu pensar aqui. Vê quem é que está aí para você perguntar. Amanda. Amanda. Tem a Amanda e o João. O João a gente já conversou. O João está participando aqui, firme. Você quer aparecer aqui para a gente, Amanda? Abre seu microfone, por favor. Eu acho que ela está com vergonha. Bom, então acho que é só você, Ronald. Se não tiver pergunta, não tem problema. A gente gravou. Não tenho debate pronto, não tenho. Assim. Tranquilo, sem problema. Não faltarão oportunidades, né? Olha lá, Amanda está dando de mamar para bebê dela, então não vai dar para então fazer. Vai ser difícil, Mas tá eu acho o Thomas pelas mídias sociais e faço uma pergunta aí, depois eu te conto, Cris. Tá ótimo, combinado. Depois a gente bate um papo e falo com ele. Ó, eu amo o trabalho do Thomas, admiro muito, sinto por ter chegado atrasada, a Amanda falou. Mas ficou tudo gravado, Amanda, você vai poder assistir essa entrevista. Conversa. Com o Thomas. Também eu admiro demais o Thomas agora, ainda mais vi um monte de outras entrevistas antes de chegar até aqui, e a minha admiração foi ficando exponencial. Então, uma grande fã sua agora, espero que a gente possa se encontrar de novo por aí, né? Ó, meu sonho é trabalhar com capitalismo consciente, tenho estudado bastante, feliz. Legal. E ela tem... O meu sonho também é trabalhar com capitalismo consciente, apesar de eu ser já uma... Nossa, fugiu a palavra? Eu participo do grupo, eu estou lá... Uma promotora. Sou uma promotora do capitalismo. Quando veio a liderança Shakti, eu levei para a Vale, né, que eu estava atendendo a Vale lá, e consegui levar esse livro para lá. E é isso que eu estou te dizendo, né? Alguns executivos se chocam com essa forma da gente falar, né? Alguns executivos olham para o livro e falam assim, mas isso daqui é espiritualidade, o que tem a ver com o meu trabalho, né? Então, ainda temos uma jornada aí, né, Thomas, para conquistar, mas vamos lá, eu continuo empolgada e com vontade de fazer a diferença no meu trabalho e no que eu faço. Vamos lá, isso aí. Saber que tem pessoas como você no mundo, né? E fazendo total diferença por onde passa. Um grande prazer mesmo. Quem sabe um dia você me chama e me puxa aí para carregar sua mala num dos cursos teus. Vamos lá, alguma coisa a gente faz, é isso aí. Tudo de bom, muito obrigada, um beijo grande. Muito obrigada, João, por estar aqui. Amanda, apesar de estar amamentando, obrigada. Ronald, sempre um prazer ter você comigo. Prazer, prazer. Um grande prazer, um beijo grande. Obrigado a todos também. Muita gratidão. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Prazer conhecer. Tchau, Thomas. Igualmente. Tchau. Tchau, Cristina. Tchau.